Paz do Senhor, meus irmãos aqui da casa. Amém. Paz do Senhor para você que vai nos acompanhar aí da live. Nós vamos estar lendo uma palavra que se encontra no livro de Lucas, capítulo 6, versículo do 47 ao 49. Está lendo. Qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa, cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. Então, vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa, e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a areia, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu. E foi grande a ruína daquela casa. Olha. Quer explicar alguma coisa? Qual é o tema, né? O tema, onde estamos construindo nossa vida. Aí na tela não deu para me colocar todo, porque não deu para pegar esse nome todo, tá? Onde estamos construindo nossa vida. Essa foi a passagem, a mensagem, o texto que Deus colocou no meu coração. Mais importante que ouvir é praticar. Né? Irmão, eu aprendi com os sábios uma coisa. Juscelã, aquilo que tu quer aprender, observa as pessoas que fazem. Observa as pessoas que fazem. O meu filho Daniel, ele aprendeu a dirigir olhando, não foi ninguém ensinando. Ah, senta aqui, passa a marcha assim, liga o carro assim e tal. Não, meu filho sempre foi muito observador. Né? O outro, meu filho, que é o pastor Jonas, também. Os meus filhos pegam as coisas, irmão, e olhar. E olhar. O Daniel hoje, ele é baterista. Baterista muito bom. Ele aprendeu olhando. O Jonas, ele aprendeu mecânica de moto olhando. Ele é vidraceiro. Ele olhando. Ele olhando. E quando me ensinaram, passaram isso para mim, hoje onde eu chego, irmão, eu sou muito observador. Sou muito observador. O interno, quando chega aqui, irmão, eu observo ele, irmão, direto. Eu sou muito observador. Eu aprendi isso lá no passado. Eu vou conhecer quem é você observando você, não é o que você fala. Você pode falar uma coisa e suas atitudes ser outra. Então não é o que você fala, tá entendendo que eu vou me deixar levar pelo que você fala. É no seu dia a dia eu te observando realmente quem você é. Porque eu aprendi isso lá atrás, cara. E isso, Marcelo, serve hoje para mim, pro meu trabalho. Você está entendendo? Um filho meu chega para mim, nós vamos ir resolver alguma coisa que, tipo assim, a minha filha fez errado. Ela fala, diz assim, eu não acredito nada que você está falando. Mas eu só tenho que acreditar, mas suas atitudes fazem com que eu não acredite no que você está falando. Já derrubo ela. Você entendeu? Então, por isso que muitas das vezes, só diz, a família da gente não acredita em nós. Porque a gente fala e nossas atitudes é outra. Não vai entender. Agora você imagina, nós vamos para a oração, agora vamos para o lado espiritual. A gente promete muitos mundos e fundos, né? Tá certo? Tá certo. Mundos e fundos para Deus, irmão. Um exemplo. E Deus olha e diz assim, mas suas atitudes é outra. Por isso que tem uma passagem que diz, se eu não me engano, é Mateus capítulo 23, esse povo me acusar, mas o coração está longe. Ele fala isso também lá em Isaías, usando o profeta Isaías, né? Também. Então, assim, por isso que quando Deus diz assim, ó, quando tu se chega a mim,
se chega com o coração verdadeiro. Porque, tipo assim, a gente fala uma coisa para Deus, quando se levanta da oração, faz outra. Ou seja, nós não estamos de acordo com aquilo que nós colocamos, ou nós somos pegos como pessoas sem palavra, né? Que não tem palavra. E para você ver, irmão, que não importa como você chega, importa como você vai permanecer. Porque olha só, nós estamos se deparando com o ensinamento da palavra. Ah, eu vou ali para a casa de recuperação, vou passar ali 2 meses, vou passar 1 mês, vou passar 6 meses. Tá entendendo que eu saio de lá, vou sair bombando. Irmão, se você não tiver encontro com Jesus, você vai sair bombando de gordo. Porque comer, come muito aqui. De gordo. Mas espiritualmente não. Aí a gordura que você encontrou aqui vai entregar na biqueira. Vai emagrecer lá, né? No lugar do corote. Não, irmão. Tem que crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Está entendendo? Tem que ter um encontro com Deus. Irmão, o próprio Jesus ele vai dizer em João capítulo 8, versículo 36, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, veja bem, mais importante que ouvir é praticar. Fincar nossos alicerces nos princípios e valores expostos na palavra de Deus. Mesmo vivendo em um mundo com tantos fundamentos, inverdades e desconstruções. Como é que Deus formou o homem e a mulher, Marcelo? E isso formou perfeito, não foi? Formou perfeito. Só que o homem busca no mundo desse a desconstrução. Ele mesmo se desconstrói. Ele mesmo se destrói. Mas quando Deus criou o homem, ele criou perfeito. E Deus é tão bom, irmão, que Deus ele não age como o homem age. Porque o homem procura o pecado. E Deus procura o homem para libertar o homem do pecado. Eu vou repetir isso aqui, que foi legal, foi forte. O homem procura o pecado. E Deus procura o homem para libertar o homem do pecado. Irmão, não é nós que procuramos Deus, não, irmão. É Deus que já ministrou no coração da gente. O Espírito Santo, irmão, a função do Espírito Santo do mundo é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. E ele ministra isso no coração, irmão. Ele ministra isso no ouvido da pessoa. Deus tem planos para a nossa vida. Foi o que nós aprendemos, né? Em 2 dias, né? Ou de ontem e ontem, né? Deus tem planos para nós, irmãos. Deus tem planos para nós. Só depende de nós. Só depende de nós. Mas vamos lá, vamos aqui trabalhar em cima do tema. Onde estamos construindo a nossa vida? Onde vai falar dos 2 alicerces. Primeiro tópico. A casa não deve ter aparência. Primeiro tópico. A casa não deve ter aparência. Deve ter firmeza. Não aparência, mas o que? Firmeza. E nós vamos aprender aqui algumas coisas, tá? Eu vou pedir o Marcelo para ler para nós aí Colossenses, Marcelo. Colossenses capítulo 2, do versículo 20 ao 23. Eu vou pedir aí o Alexandre para ler para nós Mateus capítulo 23, do versículo 27 ao 28. Olha só como esse trabalho, irmão, esse trabalho é maravilhoso. Ontem nós recebemos o Alexandre. Dá paz, senhor, Alexandre, para a galera te conhecer. Paz. O Vinícius aqui, ó. Dá um alô para a galera. O Vinícius, ó, recebemos, tá entendendo? Essas 2 pessoas aqui ontem é fruto do trabalho. Para poder ajudar, né? Ter um encontro com Deus. Colossenses 2, pastor? Colossenses, capítulo 2, versículo 20 ao 23. Mais firmeza. Isso é fruto desse trabalho, irmão. Esse trabalho é sério. Esse trabalho você pode vir, tá bom? As portas estão abertas. Pode ler, o Marcelo, por favor. Colossenses 2, ao 20 ao 22. Isso. Diz assim a palavra de Deus. Se, pois, estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo,
porque vós carregam ainda de ordenanças como se vivesses no mundo. Tais como, não toques, não proveis, não manuseis, as quais coisas todas perecem pelo uso segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Obrigado, Marcelo. Veja bem, irmão. O Marcelo aí, ó. Vocês morreram com Cristo e por isso estão livres dos espíritos maus que dominam o universo. Então, por que é que vocês estão vivendo como se fosse deste mundo? Esporte. Paz do Senhor, irmão. Salve, Vitória. Amanhã é cedo, viu, irmão? Estamos lá. Tá? Ô, irmão, eu sou batizado nas águas. E aí? E aí? Ainda fuma? Ainda usa droga? Ainda bebe? E aí? O que adianta você ser batizado nas águas, cear em pecado? O que adianta, irmão? Nada. E aí? O que é paz do Senhor? Ó, olha aqui, Marcelo. Paz do Senhor, irmão. O que é paz do Senhor? É como se eu estivesse dizendo assim, irmão, eu estou passando para você aquilo que eu tenho com Cristo. Paz, fidelidade, comunhão. Recebe tudo isso aí. Amém. Eu digo que eu sou de Cristo e estou vivendo os rendimentos do mundo. Não. Onde estamos construindo nossa vida, irmão? Estamos dentro da igreja, mas construindo nossa vida na biqueira? Estamos dentro da igreja construindo nossa vida na Praça do Corote? Estamos dentro da igreja construindo nossa vida no trabalho, fumando com os outros, bebendo com os outros? Não, está errado. Está errado. Está errado. Vamos aqui para o outro versículo, o Alexandre, Mateus, capítulo 23, versículo 27 e 28. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês são semelhantes aos sepulcros pintados de branco, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a podridão. Assim, também vocês por fora parecem justos aos olhos dos outros, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e de maldade. Irmão, muitas das vezes nós estamos desse jeito aqui dentro. Por fora se mostrando belo, mas por dentro está cheio de maldade, está cheio de palavrão, está cheio de mentira, está cheio de engano, está cheio de cobiça. Está entendendo? Muitas das vezes nós estamos assim, irmão. Só que nós estamos num ambiente propício para nos libertar de tudo isso. Irmão, Jesus estava falando aqui para os filhos de Israel, irmão, não é para o mundo não. Não é para outra nação não. Jesus estava falando, meu, para os filhos das promessas. Jesus estava falando para o seu povo. Olha como é que o povo de Deus estava. Aí nós vamos ser hipócritas, apontar para os outros, está lá fora, e nós, como é que está a nossa vida aqui? Será que verdadeiramente nós estamos aqui? Nós podemos estar limpos da droga, porque nós estamos aqui, não tem droga para usar aqui dentro. Mas como é que está o nosso interior, nossa mente? Aonde estamos construindo a nossa vida? A casa não deve ter aparência, deve ter o quê? Firmeza. Aí quem não tem firmeza vive de aparência. Aí, em vez das pessoas acreditar, desacredita cada vez mais nós distanciamos as pessoas de Deus. Por não levar a gente a acreditar. Irmão, ó, eu era muito manipulador. É uma das coisas que o adicto, o usuário de droga, ele conquista muito. Muito manipulador, não consegue manipular. Tá entendendo? Eu uso até essa expressão assim, consegue entrar na mente da pessoa. Foi o que o diabo fez. Entrou na mente de Eva lá no paraíso. Você tá entendendo?
Por isso que eu sou um pouco casca grossa de aceitar o que as pessoas falam, irmão. Porque eu sei que eu fui assim. Porque, quer dizer, eu digo assim, irmão, vai manipular o cão, não a mim. Tá entendendo? Porque eu vim dessa vida, irmão. Porque nós somos difíceis, o manipulador, assim, deixa eu explicar. O manipulador, ele é difícil de aceitar o que põe para ele. Mas ele manipula para as pessoas aceitar o que ele quer. Você está entendendo? Tem que ser do jeito dele, como ele quer. Não, mas peraí, vem cá. Mas não dá você. Peraí, vem cá. Mas não dá você. É um manipulador, irmão. Ele nunca aceita aquilo que é imposto. Ele sempre tem que desviar alguma coisa. É um manipulador. Você pode observar o manipulador. Ele nunca aceita aquilo que as pessoas impõem. Ele sempre tem que dar uma regra. Ele sempre que tem que posicionar alguma coisa. Você está entendendo? Ou seja, tudo tem que terminar do jeito que aquilo que ele falou impôs. É um manipulador. E eu era assim. Eu era assim. Só que quando ele tem um encontro com Cristo, irmão, ele tem que se libertar de tudo isso. Está aqui, o irmão leu aqui Colossenses. O irmão leu em Colossenses. Porque a gente não faz mais parte desse mundo, né, pastor? Isso. A gente está no mundo, mas não é mais para fazer parte. As coisas imundas e sujas das coisas imundas, do pecado, das coisas que nós adquirimos no mundo. Irmão, imagina aí, tá um crente lá, um crente da igreja. Pô, nós tira por aqui. O cabo chega aqui, tem cabo, irmão, já tá tão acostumado que chega aqui, já. Pai do Senhor, pastor, ô glória. Pastor, vim aqui para somar, pastor. Tá entendendo? É nós. Aí no meu coração já fica assim, meu, esse cabo vai me dar tanto trabalho aqui. Ele não chega por baixo, ele já chega já como... Seu pastor, se o cara vem para cá, pastor, o cara tem que vir sabendo que está sendo, vai ser tratado. Não falar que estamos juntos, estamos aqui. Você acredita que eu te liguei, eu já lembrei da hora? Você nunca nem falei nada, falei, pastor, o senhor tá bom? Aí você falou, eu já lembrei disso daí já. Eu nem falei, pai. Vem para ser tratado aqui. Eu pedi ajuda para o Giovanni. Falei, pastor, o senhor tá bom? Aí, tô e você. Vamos aí para melhorar. Pois é, irmão. É igual eu chegar para o meu pastor e pedir ajuda dele de alguma coisa. Eu vou ouvir o que ele vai falar, irmão. Eu estou precisando. Muitas das vezes o meu pastor não vai dar aquilo que eu fui atrás e estou precisando. Mas ele vai me orientar como eu devo fazer. Está entendendo? Só que eu não quero que ele me oriente. Eu quero que ele me dê. Meta a mão no bolso, se for o dinheiro. Meta a mão no pastor, não precisa ser reais. Então, meu filho. Não. Muitas das vezes não é meter a mão no bolso, vai me orientar. Só que eu não quero receber orientação. Só então por que eu fui pedir ajuda então? É a mesma coisa do tratamento. É a mesma coisa diante de Deus. Mesma coisa. Rapaz, eu só tossi. Mesma coisa. Deu um pouco de água? Não deu um pouco de água aí? Vamos ver se melhora. Vamos aqui para outro ponto aqui, mas ainda continuo no mesmo tópico. Olha só, o que a Bíblia diz sobre quem vive de aparência? Vamos lá ver o que a Bíblia ela diz para quem vive de aparência. Primeiro, a vida de aparência é como o da figueira, com muitas folhas, mas sem fruto. Se lembra daquela videira que o Jesus ia para Jerusalém e Jesus teve fome e olhou de longe para a figueira e foram até a figueira. Por quê? Porque a figueira com folha simboliza que tinha o quê? Fruto. Obrigado. Que tinha fruto. Tinha fruto. Só que quando Jesus chega lá com os discípulos, só tinha folha. Só boa beleza. Só beleza. Oi? Amaldiçoou. Isso. Aí olha só. Amaldiçoou. Porque o importante não era a beleza. O importante era o que ela transmitia. E ali ela mostrou uma aparência insignificativa. Por que você está cheio de folhas e não tem fruto? Se você está cheio de folhas é para dar fruto. É uma coisa errada. Isso. Aí o que Jesus fez? Amaldiçoou.
Irmão, Provérbios capítulo 3, versículo 33. Na casa do ímpio está a maldição do Senhor. Na casa do justo está a bênção de Deus. Quantas pessoas estão vivendo a maldição de Deus, irmão? Dentro da igreja, tá? Não estou falando do povo lá fora, não, do mundão, não. Quantos? Que isso nós devemos ter cuidado, nós estamos aprendendo para não cair nessa mesma mazela, achando que está bem, fazendo coisa errada, e nós estamos sob maldição, não sobre bênção. Não sobre bênção. Agora vamos lá, irmão. Será se nós vamos querer mostrar para os outros que nós estamos bem, mas que nós não estamos dando fruto digno de arrependimento? Quem falou isso foi João Batista, em Mateus capítulo 3. Arrependei-vos e sede batizado para perdão dos pecados e que dê frutos dignos de arrependimento. Então, olha só, um trabalho desse aqui não é para a gente viver de aparência aqui dentro. Um trabalho desse aqui, irmão, é para nos levar a nós verdadeiramente se arrepender. E esse arrependimento venha o que? Dá fruto digno de arrependimento. O que é? Se eu roubava, não roubo mais. Se eu bebia, não bebo mais. Se eu usava droga, não uso mais. Se eu mentia, não minto mais. Se eu enganava, não engano mais. Ou seja, uma nova criatura em Cristo Jesus. Não uma vida de aparência, mas uma vida verdadeira. Agora, irmão, ó, deixa eu dizer uma coisa aqui para você, irmão. Vou usar essa expressão aqui assim, tá? Mas esse gosta de deitar meus pés demais. Olha só, irmão. Vocês me perdoem eu usar essa expressão, eu vou incluir eu também, tá? Não vou deixar eu fora, não. Mas nós somos muito cara de pau. Faz as coisas erradas e está na oração. Pai, eu te amo. É ou não é, cara? Nós sabemos, nós temos todo dia o ensinamento. Irmão, quando eu faço uma coisa errada, eu chego para Jesus e assim, Senhor, me perdoa. Errei, tem misericórdia, me ajuda, Deus. Mas eu não fico sabendo que eu errei, e fico, Senhor, o meu Deus, Senhor, me prospera, Senhor. Irmão, não, é muito cara de pau isso aí. Eu já me sinto mal também. É falta de respeito. Humildade, isso. Você está entendendo, né, Vinícius? Faz um vaso na mão do Senhor, que agrade a ti. Não dá. Eu vou te dar um exemplo aqui, um exemplo físico. Um exemplo físico. Qual é esse exemplo físico que eu quero dizer? Vamos lá. Eu trago a minha esposa. Deus me livre. Só um exemplo. Eu tenho um amante. Achei para minha esposa, abraço ela e disse assim, eu te amo, meu amor. Você é tudo da minha vida. Só tenho você. E eu com outra mulher. Imagina aí, cara. Tem muitos que fazem isso, né? Você imagina aí. Eu já fiz isso no passado, Marcelo. Eu não sou hipócrita, não, cara. Eu já fiz isso no passado. Não estou aqui para tacar o dedo na cara de ninguém, não. Tá entendendo? O grande problema desses líderes, tá entendendo, é que acusam as pessoas e ele mesmo se deixa. Eu já fiz isso no meu passado. Já abracei minha esposa dizendo que eu amava ela tendo outra mulher. Só que graças a Deus eu me libertei. Porque eu só conheci a verdade. Eu me libertei, irmão. Conheci a verdade. Porque eu procurei fazer o que é certo. 30 anos, irmão, que eu sou casado, irmão. Na alegria ou na dor, minha esposa está lá comigo. A minha esposa não merece uma tal covardia como essa. Hoje eu reconheço, minha esposa não merece, irmão. Nas horas mais difíceis, quem esteve do meu lado foi minha esposa. Eu digo para Deus, Deus, no dia que o Senhor me abençoar, Deus, eu quero desfrutar da tua bênção com a minha esposa, não é com outra, não. Isso tá na taça onde recebe a oração, que eu já expliquei para vocês lá em Apocalipse. Para onde vai a nossa oração. Está lá nessa taça. Deus, no dia que o Senhor me abençoar, eu quero desfrutar das tuas bênçãos com a minha esposa.
Eu não quero viver uma aparência, irmão, dentro do meu lado e da minha casa. Aqui. Eu quero ser um livro aberto, como Paulo fala para a igreja de Corinto, seja um livro aberto. Irmão, para vocês estão aqui se tratando, irmão, deixar de usar droga vai muito mais além do que é conhecer a verdade. O que adianta estar dentro da casa de reparação para passar um mês sem usar droga, irmão, e não quer nada com Jesus, essa palavra não entra, é igual essa pedra do coração não entra. Sai daqui e vai fazer a mesma coisa. Irmão, você acredita, eu vou dizer isso aqui, eu não sei medo de falar. Tem famílias que colocam o seu ente querido numa casa de recuperação, não é mais porque acredita nele, não. É porque eles sabendo que estando na casa de recuperação está livre de estar lá no mundão e os pessoal matar. Você sabia disso? Não é mais porque acredita na libertação, não. Já passou aqui. É pelo menos está guardado ali. Você sabia disso? É. Já passou, né? É. Olha só, irmão. A vida de aparência é como da figueira, com muitas folhas, mas sem fruto. É vista como engano e hipocrisia. Olha só como essa figueira foi vista. Enganou Jesus. E o que é o hipócrita? É aquele que mostra uma coisa que não é verdade. Que não é verdade. Olha só, irmão. Ô Leonardo, leia para nós aí o Salmo 101, versículo 7. Olha o que Davi vai dizer, irmão. Porque Davi viveu assim na casa de Deus, ó. Davi viveu na casa de Deus, desse jeito aí, ó. O que usa de engano não ficará dentro da minha casa. O que fala mentiras não estará firme perante os meus olhos. Tá vendo? Própria palavra de Deus, irmão. Aí, irmão, vamos lá. João capítulo, o Evangelho, João capítulo, versículo 44. O pai da mentira é quem? Já. Pronto. Aí, irmão, eu conhecendo a verdade, aí eu estou diante de uma situação que é para mim falar a verdade, mas para mim manter a minha reputação, eu prefiro mentir. Aí eu estou na mentira, eu estou abrindo a boca e dizendo, eu sou filho do diabo. Porque mesmo em situações, irmão, muitas das vezes a gente é pegado, irmão. Fulano, você fez isso? Não, Deus livre, pastor. Não fez. Me lembro que o pastor Chico surgiu um problema, só lá na sede, sentou com a pessoa e disse assim, fulano, você fez assim, Deus me livre, pastor, fiz nada, o que foi que contou para o senhor? Não, irmão, não importa o que contou, você fez, fiz nada, pastor. E quem falou é mentira, não sei o quê. Então quer dizer que você está falando que é mentira, você não fez. Não, fiz não. Pastor, abriu o celular aqui. Esses vídeos aqui, quem é aqui? É você ou é o fantasma? O cara que disse, pastor, que era mentira, pastor, está aqui o celular mostrando para ele, tá que o vídeo é você, ó. A pessoa filmou o que o cara fez e mandou para o pastor. O pastor Júnior disse para ele, ó, se você falasse a verdade, eu tinha como te ajudar. Só que como você mentiu, eu não tenho como te ajudar. Irmão, é ruim você ficar, irmão, com uma pessoa que mente para você. Você não tem como acreditar nela. Irmão, você fez isso? Fiz não. Você sabe o que o cara fez. Irmão, ó, para nós aqui, para nós, incluindo eu, para nós aqui, irmão, não fique aqui pensando que eu vou passar uns meses aqui sem usar droga, vou voltar, vou bombar. Não. Não. Irmão, se tem uma das coisas que diante do céu
nós perde a credibilidade, se é que nós temos algum, e perde o valor, é quando entra a mentira. É quando entra a mentira. Tem uma passagem, irmão, que vai dizer assim, ó, falai uns aos outros a verdade. Canta aqui, falai uns aos outros a verdade. Irmão, uma coisa que eu procuro e vigio muito, irmão, na minha vida, porque eu sei que é muito forte a mentira. Eu falar a verdade com você. É eu ser verdadeiro com o meu pastor. É eu ser verdadeiro com a minha esposa. Irmão, se a minha esposa perguntar alguma coisa a mim, independendo do que for, que eu sei que eu vou ouvir dela, mas eu digo para ela, eu fiz, eu falei, foi eu. Só que ela vai se sentir mais segura com uma pessoa que, mesmo errando, mas está falando a verdade, do que uma pessoa que erra e ainda cobra mentira. Esses são os piores. Porque aquele irmão que erra e confessa, tem como a gente ajudar. E aquele que erra, irmão, e esconde, a própria Bíblia fala que aquele que esconde não prosperará. Mas aquele que confessa e deixa alcançará do Senhor o quê? A misericórdia. A misericórdia. Davi... Oi? Não, mas quem está cheio ainda. Mas Davi, irmão, pecou. Mas você vê que Davi se arrependeu e alcançou a misericórdia. Você, Davi, o que ele conta aí, irmão? Irmão, não adianta, irmão. Onde estamos construindo a nossa vida? Nós viemos para cá para fazer o quê, irmão? Para mentir, para enganar, para cobiçar. Então que volte para o mundo, irmão. No reino de Deus, irmão, não, no reino de Deus não tem essas coisas. Pode ter na igreja, na casa de recuperação, pode ter porque é uma instituição humana. Mas no reino de Deus não tem essas coisas. Aí eu me declaro para os outros que sou cristão, que sou batizado nas águas, que eu sei, que eu sou homem de Deus. Aí a gente pega os caras que dizem homem de Deus na mentira. O que mais faz é enganar a gente. Enganar a família. Aí nós estamos dentro da casa de recuperação evangélica construindo nossa vida em quê, irmão? O Leonardo leu aí, irmão. Rocha ou areia? Aí nós não mudamos nada, Alexandre, mudamos só de ambiente, de endereço. Não, agora vou deixar de enganar minha mãe, vou enganar o pastor Jusilão. Não, vou deixar de enganar meus filhos, vou enganar o pastor Jusilão agora. Não, vou deixar de enganar o povo aqui, agora vou enganar lá na casa de recuperação. E você não sabe o mal que você está fazendo para você. Você não sabe o mal. O apóstolo Paulo diz assim, aquele que conhece, irmão, e não obedece, é melhor que nunca tenha conhecido. Conheceis a verdade vos Libertador. Vamos aqui agora para o próximo ponto. Ainda é o primeiro tópico. O Senhor não vê o coração e não a aparência. Sabe onde é que está essa passagem? Lá em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. Quem contar dos dois aí que estão procurando ele? Por favor. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. Essa passagem. A casa de Jessé. Quando da escolha de Avô. 16, 7. Capítulo 16, só o versículo 7. Porém o Senhor disse a Samuel, não olhe para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Não olhe para onde? Não olhe para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei.
Irmão, agora vamos lá, irmão, isso pesa demais. Irmão, Deus, ele olha para o coração. Agora, Deus olhando para nós aqui, irmão, aparentemente a família olha e diz assim, tá bem, Marcelo tá bem, o Leonardo tá bem, o pastor Juscelino tá bem. Aí, diante de Deus, Deus está dizendo assim, ele está reprovado. Porque está cheio de imundícia dentro do meu coração. Esse eu não posso contar com ele. A prova é tão grande que lá na frente, Golias chamando um homem para lutar com ele, cadê os valentes? Tudo escondido comigo. E quem é que vai agora, irmão, abraçar a causa de Deus? Agora, quem é agora que vai guerrear as guerras de Deus? O homem segundo o coração de Deus. Pequeno, jovem, não tinha experiência de luta, mas no capítulo 3 você vê lá, no capítulo 16, se você vê lá mais na frente, ele recebendo o que? O Espírito Santo. Muitas das vezes nós estamos com a aparência igual a folha, cheio de religião, cheio de dogmas sadios, cheio de princípios humanos, carnais, religiosos, mas sem a presença de Deus. E o que vai fazer a diferença, irmão, diante do pecado, é a aparência ou a presença de Deus? A presença de Deus. Nunca julgue ninguém pela aparência, irmão. Claro por fora, escuro por dentro. Escuro por dentro. Veja bem, aqui na leitura, ele vai mostrar algo, em outra tradução, chamado firmeza. E eu procurei aqui relatar um pouco sobre isso, sobre a firmeza. Quer ver o que diz aqui em Lucas? Eu vou ler nessa tradução, capítulo 6, o versículo 49. Vou ver aqui, o 49. Mas quem ouve a minha mensagem e não é obediente e a ela é como um homem que construiu uma casa na terra, sem alicerce. Quando a água bateu contra aquela casa, ela caiu, logo ficou totalmente destruída. Né? Aqui no versículo 41. Essa pessoa é como um homem que, quando construiu uma casa, cavou bem fundo e pôs alicerce sobre a rocha. O rio ficou cheio e as águas bateram contra aquela casa, porém ela não abalou porque havia sido bem construída e firme. Ou seja, firmeza se refere a ser estável, inabalável e perseverante na fé, na esperança e nos princípios cristãos. Então, uma pessoa que está firme, ela não é abalável. Ela não é abalável. Irmão, quantas pessoas aqui, irmão, se mostrou na semana tão bem, no sábado, de uma ligação, destruturou ela todinha. Quantas pessoas já aconteceu isso aqui? Quantas pessoas, irmãos, que aparentemente está bem, mas se alguém dizer um ai com ela, destrutura ela todinha. Quantas pessoas, por qualquer coisa, é motivo de arrumar a mochila e ir embora? Porque uma pessoa dessa, irmão, ela está vendo de aparência, ela não tem firmeza naquilo que ela está fazendo. Ou seja, ela está construindo a vida dela sobre o quê? Areia. Sobre a areia. É isso mesmo que você está vendo, meu filho. Areia.
Você está entendendo? Vai ter que ser rocha. A casa não deve ter aparência, deve ter firmeza. Então nós temos que agora mudar, principalmente para quem já não é a primeira vez que passa por aqui. Não viver mais de aparência aqui dentro. Mas ser firme, constante, inabalável no processo do tratamento. Porque senão vai ficar aqui só como a figueira cheia de folha. Amém? Deu para entender aí o primeiro tópico? Deu para entender, Vinícius? Entendeu? Vamos para o segundo tópico, tá? Essa figueira tipo, representa a gente. Que não é assim, estamos aqui. Aí Jesus vem para vamos supor fazer uma obra, alguma coisa. Aí ele vem até a gente, não tem nada de bom. Aí ele vai e rejeita. Esse é o significado? Mas rejeita porque... Rejeita assim, tipo, não tem nada para oferecer. Aí vai, corta, é lançado no fogo. Pronto, ó, lê aí, Leonardo, aí para nós aí. Lê aí, João capítulo 15, versículo 16. João capítulo 15, versículo 16. Lê aí para nós aí. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedires ao Pai, ele vos conceda. Pronto, agora eu vou ler também aqui João capítulo 15, do 1 ao 5. Jesus disse, eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. Todos os anos que não dão uva, ele corta. Ele corta. Embora eles estejam em mim. Mas os anos que dão uvas, ele poda, a fim de que fiquem limpos e dê mais uvas ainda. Vocês já estão limpos por meio dos ensinamentos que eu lhes tenho dado. Continue unidos comigo e eu continuarei unido com vocês. Pois assim como o ramo só dá uva quando está unido com a planta, assim também vocês só podem dar frutos se ficarem unidos comigo. Versículo 5 eu encerro. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem está unido comigo e eu com ele, esse dá muito fruto. Porque sem mim vocês nada podem fazer nada. Sem mim vocês não podem fazer nada. Mateus capítulo 3. João Batista disse assim, vai vir um após a mim, que esse eu não sou digno nem de desamarrar a sandália, desatar a sandália dos seus pés. Esse vai vir vai trazer uma pá. E esse vai separar. Ou seja, ele vai separar o nome que ele dá. Qual? Está aqui, peraí, deixa eu ver aqui. Olha só. Versículo 11. Eu os batizo com água para mostrar que vocês se arrependeram dos seus pecados. Mas aquele que virá depois de mim os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele é mais importante do que eu e não mereço a honra de carregar as sandálias dele. Com a pá que ele tem na mão, ele vai separar o trigo da palha. Guardará o trigo no seu depósito, mas queimará a palha no fogo que nunca se apagará. Você está entendendo? Então, assim, você vê lá em João capítulo 15, eu posso estar até unido com Cristo, mas não estou dando fruto de arrependimento. Judas Iscariote. A prova é Judas Iscariote. A prova é Safira e Daniel, Atos capítulo 5. Crente, glória a Deus, aleluia, mas enganando o líder da igreja. Morreram o casal dentro da igreja. Porque cobiça, engano, mentira, tudo isso aí. Aí morreram. Vocês estão na igreja, mas estão mortos para Deus espiritualmente. O que é que você está aqui, irmão? Bombando, mas está morto espiritualmente para Deus. Só que a mente engana.
Por quê? Porque eu acho que eu estou bem diante de Deus, eu estou mal, eu estou mentindo, enganando, estou fazendo o que é errado. Você está entendendo aqui, ó? Deus rejeita aquele que rejeita ele. Eu amo aqueles que me amam. Você está entendendo? Então que nós não vamos se enganar aqui dentro. Nós não vamos se enganar aqui dentro. Amém? Vamos lá. Segundo tópico, o perigo das incertezas futuras. O perigo das incertezas futuras. Colocou aí? Tá. Segundo a Bíblia, os perigos das incertezas futuras incluem a ansiedade, a arrogância de tentar controlar o destino e a falta de fé em Deus. Olha só, irmão, o perigo das incertezas futuras. Segundo o que a Bíblia nos ensina, as incertezas futuras ela inclui 3 coisas. Ela tem muito mais. Só que eu coloquei 3 coisas aqui que eu vi que é importante. E que é o que ocorre no nosso meio. Ansiedade. Ansiedade, irmão, tem levado muito a tirar a fé do povo. A deixar de acreditar na palavra, acreditar nas promessas de Deus. Além da ansiedade, a arrogância de tentar controlar o destino. Sabe aquela coisa de não esperar em Deus? Eu tomar um passo em tudo, eu tomar a frente. Porque veja bem, irmão, tipo assim, vamos lá, um exemplo aqui, vou te dar um exemplo básico que você vai entender tudo. Vamos lá, um exemplo, eu quero trocar meu carro. Aí eu vou orar. Senhor, eu quero trocar meu carro. Eu coloquei diante do altar de Deus. Só que eu coloquei diante do altar de Deus, só que eu tenho que esperar a resposta de Deus, não é isso? Só que aí eu orei, me levantei, fui lá na concessionária, eu troquei o carro. Deus está nesse negócio? Não, mas eu orei. Olha a mente. Mas deu a resposta. Não, mas eu orei. Olha a mente. A gente acha que porque a gente ora, a gente pode tomar alguma decisão. Não. Orou, agora espera a resposta. E se essa resposta não vir, ficar em silêncio? E aí? Aí entra a ansiedade. Aí, por entrar a ansiedade, aí entra o quê? Isso aqui que está falando aqui. Que é justamente, se torna uma arrogância, o quê? Tentar controlar os meus desejos. Controlar no sentido de eu realizar, não de eu esperar. Não de eu tirar a ansiedade. É igual a pessoa está aqui e, assim, o que a gente passa para essa pessoa? Não, passa 6 meses. Pelo menos 6 meses, uma coisa diante da medicina é certo. O sangue vai estar limpo. Durante 6 meses o sangue vai estar limpo. Durante 6 meses bate a abstinência ainda. Por que bate a abstinência? Porque os vestígios da droga ainda estão no sangue. Então durante 6 meses ainda bate a abstinência. Só que após 6 meses, já corre o risco de não ter abstinência. Porque já não está mais no sangue. Por mais que a pessoa está aqui e não tem um encontro com Deus. A gente põe isso aí porque a gente aprende na medicina. Só que a pessoa vem para cá e diz assim, e ela já vem determinada, vou só passar 1 mês. Eu vou fazer assim. Eu vou fazer, tudo é ela que vai fazer, nada é Deus. Tudo é ela que toma frente, tudo é ela que faz, tudo é ela, tá entendendo? Ou seja, ora, jejua, lê Bíblia, mas tudo é ela que faz. Deus não está no negócio. Você está entendendo? Então é isso aqui, ó. Se torna uma pessoa ignorante. Por que ignorante? De tentar controlar o destino. Eu vou fazer assim, vai dar certo, pá. A pessoa ora, mas a oração não serve de nada. Por quê? Porque não deixa Deus agir. E ela pensa que ela está certa, porque eu estou orando, estou jejuando, estou lendo a Bíblia,
mas está tomando atitude que não era para tomar. Então é isso que nós temos que ter cuidado, é isso que muita gente se frustra nisso aí. Irmão, eu estou todo dia de madrugada aqui, dizendo para Deus, Deus, cumpra a promessa que tu fizeste, Pai. Lá no Ceará, antes de eu vir para cá, já estou com 9 anos aqui, irmão. Esperando a promessa. 9 anos. Um dia ele vai cumprir, porque ele prometeu, ele não é um para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Aí o interno chega aqui, irmão. Ele chega aqui, tá entendendo? No outro dia ele já se determina, quer fazer o que quer, tá entendendo? Eu vou fazer assim, vai ser assim, e assim, e assim. Aí eu fico assim, 9 anos que eu estou esperando a promessa de Deus. O cara chega aqui no outro dia, o cara já está aqui bombando. Já está cheio de expectativa, já está formando um mundo que quando ele passar naquele portão, o capeta com um alfinete, com a agulhazinha faz assim, puf! Que o mundo dele é só aqui dentro, porque não está usando droga. Aí por ele não estar usando droga um dia, 2 dias, uma semana, um mês, tá entendendo? Ele já constrói, ele já forma um mundo. E ele esqueceu que a luta continua, o desafio continua, as drogas estão lá fora. Quando entra aqui parece que perde o sentido, parece que tudo é fácil, tudo, mas não é. Veja bem, o que gera incerteza segundo a Bíblia? Sobre o perigo das incertezas futuras, que é o segundo tópico. No primeiro ponto, segundo a Bíblia, os perigos das incertezas futuras incluem, foi falado, ansiedade, a arrogância de tentar controlar o destino e a falta de fé em Deus. Agora, o segundo ponto é o segundo tópico. O que gera incerteza, segundo a Bíblia? Falta de fé. Falta de fé, moçada. Falta de fé. Vou mostrar para você aqui. Hebreus capítulo 11. Encontrou aí? Pode ler. Ou não? Encontrou? Primeiro, Só capítulo 11, assim, primeiro. ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Pronto. O que gera incerteza, segundo a Bíblia? A falta de fé. Só que assim, irmão, essa falta de fé, ela vai muito mais além do que nós imaginamos ou nós pensamos. Por quê? Porque ela vai dar um sentido assim, ó. A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos. Esse é o grande problema. O que é esperar? É o um dia pro outro. Aí eu não espero, eu tenho fé? Não, tá vendo? Aí vamos lá, ó. Esperando. E a prova de que existem coisas que não podemos ver. Não estou vendo, então eu vou tomar uma atitude. Aí eu nasce fé. Nem quer esperar e nós não estamos vendo aquilo que nós estamos ansiando, desejando. Mas foi colocado diante do altar de Deus. Só que nós não queremos crer em esperar. Deus, né? Hã? Crer em Deus. Não crê em Deus. Ainda coisa que você fala, não existe Deus. Isso. Aí vamos lá, vai lá, o versículo 6. Aí você vai ver o que Deus vai falar aí, ó. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então pronto, ó. Por que eu procuro ele se eu não espero? E se não acredito que ele vai me ajudar? Então por que eu me aproximei dele? É a mesma coisa você vir para cá e não acreditar que o pastor disse não pode te ajudar. E aqui é uma casa de cultura. O que adianta você vir para cá e não acreditar em mim?
Tudo bem, você não me conhece. Mas você chegou aqui. No dia a dia você vai me conhecer. Você está aqui porque Deus te mandou. Mas muitas das vezes Deus mandou. Mas a pessoa não acredita. Foi usado pela outra pessoa. Se a pessoa não acredita nem em Deus, está aí, ó. Está entendendo? Aquele que se aproxima de Deus acredita que Ele existe, que Ele é galardoador para aqueles que me buscam. Por que ele tem essa palavra? Porque ele sabe que muita gente que procura ele não acredita nele, não espera nele, não consegue ver, está entendendo? Mesmo sem estar vendo com os olhos naturais, com os olhos espirituais, ver que Deus está agindo. Então é difícil, irmão. Você pode estar até andando, mas no meio do caminho você perde a fé. Você está então bem aqui, mas do meio para o fim, irmão, você se destrutura aqui. Então veja bem o perigo das incertezas futuras. Além da falta de fé, a imperfeição humana, irmão. Ó, a imperfeição humana. O que é isso, irmão? A minha vida está cada vez mais, irmão, se desconstruindo. Porque em vez de eu formar a minha vida na rocha, que é Jesus, eu estou formando a minha vida numa religião. Eu estou acreditando mais na religião do que em Jesus, na palavra. Irmão, a palavra de Deus não é uma religião, é uma verdade. É uma verdade. Aí vamos lá, Rodrigo. Você está na igreja e você não muda. Está errado. Ixi. Estou na casa evangélica e não mudo. Ixi, o que está acontecendo? Se vê assim mesmo. Porque você está vivendo um dogma, você está vivendo uma religião, você está vivendo o que estou impondo para você. Você está fazendo tudo direitinho, mas sua vida espiritual não cresce. Por quê? Porque precisa você conhecer a verdade. Você precisa ter um encontro com Cristo. Será que as igrejas hoje estão te levando para Cristo? Será que as casas de recuperação evangélica hoje estão te levando para Cristo? Não vai ter. Aí vamos lá, vou te mostrar o que é religião. Se você pecar, você vai ser disciplinado. Às vezes também, pastor, eu acho que, na minha opinião, entra até aquela passagem, né? Que o povo perece por conhecimento. Às vezes o que o pastor está ensinando lá, às vezes a pessoa até quer aprender, mas, tipo, às vezes pode estar ensinando errado, como tem... Não, tem lugares que está ensinando errado. Mas se é aquela pregação que Isaías fala, no capítulo 53, versículo 11, quem deu crédito nessa pregação? Tem os dois lados também. Então, isso. Os dois lados. Agora vamos lá. Você pecou, disciplina você. Isso é religião, tá? Religião? É religião. Dogma. Doutrina interna, que fala, né? É. Agora vamos lá. A mulher adulta pecou. Qual foi a disciplina que Jesus deu nela? Vai até que mais. Ela não se arrependeu? Sim. Vai até que mais para aquilo que Tá vendo a diferença? Mal, pior. Irmão, se nós for debater aqui, irmão, Davi pecou, se arrependeu, mas Davi carregou o seu pecado. Tá? Até hoje a gente fala do pecado de Davi. A casa de Davi não foi mais a mesma, a família de Davi. Eu estou falando, irmão. Tem pecado de morte também. Eu estou falando em Cristo. Eu estou falando em Cristo. Porém, Paulo vai ensinar a Timóteo que aquele que pecar tem que ser repreendido, tem que ser acabei de falar agora, Corrigido. tem que ser corrigido mesmo, você está entendendo? Só que assim, irmão, tem que fazer isso com amor, tem que ajudar a alma, mas é disciplinado e é descarado.
Tá, porque a religião, ela não trabalha com amor, ela trabalha com lei, ela trabalha com um regimento duro. Tá? O importante foi que eu disciplinei, que ela saber como é que está essa vida, se quiser que ela se vire. Jesus perdoa a mulher e ainda trabalha emocionalmente a mulher. E não doutrina a mulher. Aquele homem que os amigos levou ele para até Jesus. Os 4 amigos. Isso, coloca na frente de Jesus, o que é que Jesus vai trabalhar ele? Perdão, gente. Ele não está cheio de pecado. Mas eles levaram para Jesus curar. Quantas famílias traz o seu ente querido para cá para ser curado? E quando chega aqui, o que vai ser trabalhado? O emocional. Uma pessoa dessa, está entendendo? Tem uma mágoa no coração. Uma pessoa dessa, ela tem de infância algo que ela carrega. Então, por isso que a vida dela é desse jeito. Só que a família joga aqui dentro e quer ver sair daqui sem usar droga, sem beber. Só que quando chega aqui, não é assim que funciona. Jesus vai trabalhar igual trabalhou aquele inválido na casa dele, na casa de Jesus. Aquele inválido. Primeiro Jesus vai trabalhar o emocional, perdoar os pecados. Depois que é perdoado os pecados, que agora Jesus diz, levanta e anda. Aquela mulher que passou 12 anos no centro de recuperação, a família bancando tudo, ia de mal a pior. Mas quando aquela mulher ouviu falar de Jesus, correu atrás de Jesus e foi curada na mesma hora. Mas foi preciso que ela perder tudo para poder ganhar Jesus. Então aqui, irmão, nós só vamos ganhar Jesus quando nós perder alguma coisa. O orgulho, a soberba, a arrogância, o eu. E quando nós não perder essas coisas, irmão, nós não vamos conseguir encontrar Jesus, ganhar Jesus, irmão. Ter um encontro com Jesus. Amém? Então, por isso que leva muitas as incertezas. Falta de preparo também. Falta de preparo. A pessoa quer as coisas, mas não se prepara. A pessoa quer voltar daqui sem usar droga, mas não se prepara aqui dentro. Fica só, tá entendendo aqui, passando tempo, sem usar droga. O processo é doloroso. O processo é doloroso, mas não se prepara. É igual Deus leva Jeremias para a casa do olheiro para mostrar o processo. Nós estamos diante do processo. O que é passar o processo? O que é se preparar? Será que nós estamos se preparando, irmão? Agora vamos lá, sabe o que é preparar, irmão? Não é só jejuar aqui, não é só orar, não é só ler a Bíblia. Sabe o que é preparar? É deixar de fazer tudo aquilo que eu fazia lá no mundão, tá entendendo? Eu fazer tudo aqui ao contrário. Eu fazia errado lá, vou fazer certo aqui. Eu enganava lá, não vou enganar aqui. Eu mentia lá, não vou mentir aqui. Tá entendendo? Eu cobiçava lá, não vou cobiçar aqui. Se preparar, isso aí. Amém? Vamos lá aqui, vocês estão entendendo? Estão entendendo? Terceiro e último tópico. Você está entendendo, Vinícius? Está sentindo alguma dor? Tá? Tomou remédio? Tá. Acabar, eu pego outro ali que eu termino. Jesus é o fundamento das nossas vidas. Terceiro e último tópico. 9:5, né? Vai dar para ir, né? Tá? Não para e o sol quer abrir, né? Tá confuso, né? Não. Vamos lá. Jesus é o fundamento das nossas vidas. 1 Coríntios capítulo 3, do 11 ao 14. Façamos de Jesus o fundamento da nossa vida. Façamos de Jesus o quê? Amém. De quê? Das nossas vidas. 1 Coríntios, capítulo 3. Paulo vai aqui falar algo aqui para essa igreja. Muito interessante. 14 e 15, né? Se aquilo que alguém construir em cima do alicerce
resistir ao fogo, então o construtor receberá a recompensa. Mas se o trabalho de alguém for destruído pelo fogo, então esse construtor perderá a recompensa. Porém, ele mesmo será salvo, como se tivesse passado pelo fogo para se salvar. Ou seja, Jesus é o fundamento da nossa vida. 1 Coríntios 3, do 11 ao 14, façamos de Jesus o fundamento de nossa vida. Estamos construindo essa vida onde? Em Jesus, na religião ou no mundo? Quando fala do fogo, ele fala que nós vamos ser provados, como Jesus fala em Lucas capítulo 6. Vai vir o que, irmão? Vai vir a chuva, vai vir o que? Vai descer o rio, vai vir o que? O vento. E aí? Aí é provado agora aonde nós estamos firmados, aonde nós estamos construindo a nossa vida, onde nós estamos construindo a nossa vida aqui, aonde, quem. Agora está tudo bem, irmão. Tanto a casa na areia como a casa na rocha está tranquilo. Mas quando vir os problemas, quem não está construído sobre essa rocha que é Cristo, vai desabar, irmão. Isso é a grande verdade. Quem está sobre a areia vai junto com os problemas. Ó, só relatando um pouco aqui, que eu coloquei aqui, sobre Hebreus capítulo 11, versículo 1, nesse terceiro tópico. Sabe o que vai explicar também sobre este versículo? Este versículo, eu até escrevi aqui, ó, este versículo define a fé como a base sólida e a evidência de realidades espirituais que ainda não são visíveis. Irmão, quando nós olhamos para esse versículo, nós só olhamos esse versículo com os olhos humanos, não é isso? Obedecendo a algo físico, algo que o nosso coração cobiça. Só que este versículo vai muito mais além do que nós imaginamos ou pensamos, porque está falando de coisas espirituais. De coisas espirituais. Só que assim, se nós almejamos só as coisas da terra, é um fundamento que nós estamos construindo. Viver para sempre na terra. Ou seja, de que valor tem o lado espiritual para mim e para você? Para esses que constroem sua vida sobre a areia. A areia é o mundo. Agora vamos lá. 2 Timóteo capítulo 19 eu encerro. Quem pode ler aí? Aqui é o último versículo, eu encerro aqui. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 19. Pode ler?